Pessoal, então, sejam todos muito bem-vindos em mais uma Quinta Milionária, né? Que é a nossa aula semanal que a gente faz toda quinta-feira, às 19 horas, em ponto. Hoje deu uma atrasadinha, mas a gente está aqui. Então, para quem conhece, eu sou o Rangel. Eu sou da Lili e nós somos o casal do sorvete. Toda semana a gente faz aula aqui para vocês, gente. E hoje não é diferente. Hoje a gente está aqui com um tema muito legal. É como você faturar 30 mil na sua sorveteria, mesmo começando com pouco dinheiro para investir. Já coloca aqui no chat para gente qual é a média de faturamento aí mensal de vocês, que a gente também quer saber. Você faturar mais, menos, desse valor que eu estou falando aqui. Fala para a gente aí, manda no chat, para a gente poder saber também qual que é a sua realidade hoje. Por quê? Porque essa live de hoje, essa aula de hoje, é para você que talvez quer abrir uma sorveteria, mas está com pouco dinheiro para começar no ramo de sorvete, entendeu? Até mesmo para você que já tem uma sorveteria, mas o faturamento, cara, tá baixo, e você quer chegar pelo menos aí em 30 mil reais por mês. E também, talvez, tá com pouco dinheiro para poder investir na sorveteria, entendeu? Então, essa aula é para vocês hoje, né? Tanto para vocês que quer abrir, no caso, a sorveteria, quer começar ali do zero. A gente tem a Cida também, que eu acho que ela não abriu a sorveteria, né, Cida? Então, a Cida com certeza está no lugar certo. Sempre ela está aqui com a gente, aqui, ó. A Selma muito baixo, no I 17 mil. Então, é isso aí, ó. Então, é para vocês que quer abrir do zero e também para você que já tem sorveteria, só que está apertado e está com faturamento baixo, lucro apertado e está com pouco dinheiro para poder investir na sorveteria. Mas, quando a gente fala que dá para faturar 30 mil reais na sorveteria, mesmo com pouco dinheiro, talvez vocês podem até achar, mas será que isso é possível mesmo? Será que dá para faturar 30 mil reais, mesmo com pouco investimento, mesmo com pouco dinheiro na sorveteria? E o fato é que dá sim, com toda certeza, né, Adriana? Dá sim, com certeza, para faturar 30 mil na sorveteria. E é o que a gente passa para os nossos alunos. Eu quero compartilhar com vocês, uma aluna nossa aqui, porque é exatamente isso. Você consegue, sim, fazer um bom faturamento na sua sorveteria. Isso não está distante aí. A gente vai compartilhar com vocês uma aluna nossa, gente. Uma aluna nossa que saiu de um faturamento de baixo, menos de 10 né? mil, né? Menos de 10 mil, Menos... entre 8 e 10 mil reais. Entre Isso. 8 e 10 mil reais. E pô, em menos de 3 meses, ela foi para mais de 30 mil reais. Mais especificamente ali, ó, para quem está vendo aqui, não sei para quem está vendo do computador, mas do computador dá para ver. 35.485 reais na sorveteria, para vocês verem que, inclusive, ela marca até no caderninho ainda, entendeu? Isso. Então, talvez a pessoa, não, eu tenho que ter planilha daquilo, sistema daquilo outro. Não, a pessoa fazendo esse controle está excelente, entendeu? Então, no caso aí da Eggs, pô, de 10 para 30 mil reais, né? E é muito fácil, é rápido e é extremamente possível, sim, desde que você faça da maneira certa. E é o que a gente vai passar aqui para vocês hoje. Porque por muito tempo a gente também estava com essa dificuldade lá atrás. E tem muito sorveteiro que eu conheço aqui no perfil que também tem esse bloqueio, que é difícil, que não é fácil ter um bom resultado com sorvete rápido, mas é totalmente possível. Eu conheço muita sorveteria bonita, chamativa, com a fachada linda, igual eu falei para vocês, que não fatura 30 mil reais por mês. E eu conheço muita sorveteria linda, sorveteria de bairro pequena, que já alcançou 100 mil reais por mês de faturamento. É totalmente possível. E quando a gente começou lá atrás, gente do céu, a gente abriu a nossa sorveteria e a gente não conseguia alcançar esse faturamento de 30 mil por mês. Por muito tempo a gente ficou, né, nesse faturamento baixo com sorveteria. Por quê? Porque a gente não tinha um negócio que a gente vai passar aqui para vocês hoje. A gente começou com sorveteria, tipo, sem investimento para investir. A gente vai compartilhar uma foto aqui com vocês. A gente começou com baixo investimento, não sabia para que lado ia, e a nossa sorveteria estava nessa situação. A gente abriu uma sorveteria simples, com 30 mil reais de faturamento, de investimento, só que a gente não conseguia ter um bom retorno, né, amor? Levou Exatamente. bastante tempo para a gente conseguir ter um bom faturamento. Essa aqui foi a nossa primeira sorveteria que a gente abriu. Nossa primeira sorveteria e, na verdade, aqui ela a gente já tinha feito uma pintura aqui embaixo, né? Esse roxinho aqui, ó. Porque antes ela era toda branca e verde. Quem via de longe, o cara já tinha certeza que quem tava ali era palmeirense, entendeu? Porque era toda verde e branca a sorveteria. E assim, a gente, pô, literalmente ficou por muito tempo, né? Por muito tempo aí, meio patinando, e não chegava nos 30 mil no mês com essa sorveteria, entendeu? Essa era a nossa primeira sorveteria. A gente, ó, assim, não era legalzinho, entendeu? Era top a sorveteria, por mais que era pequenininha, tinha pouca coisa, mas a gente tinha umas maquininhas ali, fabricação e tal. Então, só que, pô, querendo ou não, demorou um tempo, né, Dali, pra gente poder chegar nesse resultado de 30 mil no mês. De 30 mil no mês, que
Pô, levou mais ou menos uma média de 3 anos, né? E Uma média de 3 anos. e por que demorou tanto tempo, pessoal? Porque eu falo que hoje os alunos têm resultado muito mais rápido do que a gente. Porque lá atrás a gente não tinha conhecimento. Porque a gente abriu a sorveteria, investiu o que tinha ali para abrir, sem saber se ia ter retorno da sorveteria ou não. A gente, tipo, foi no escuro. Tipo, a gente vai lá, monta o negócio, mas seja o que Deus quiser. Não sei se vocês que estão aqui hoje foi desse jeito. Vou abrir meu negócio, vou empreender, mas não tinha noção nenhuma. Demorou muito porque a gente tomava decisões erradas. A gente não sabia para que lado ia, a gente não sabia como fazer, né, acontecer. A gente só sabia que tinha que fazer algo, mas não sabia o que era. Exatamente. E hoje, né? Hoje, graças a Deus, a gente vê que é muito mais rápido e mais fácil do que foi lá pra gente lá atrás, né, amor? Exatamente. Quando a pessoa tem um método, tem um passo a passo claro ali, é muito mais rápido a pessoa conseguir ter o resultado, né? Muito mais rápido. É lógico que a pessoa também consegue, um exemplo, sozinho, igual a gente conseguiu, errando, acertando. Só que o que eu costumo falar é que, pô, o tempo é uma coisa que a gente não consegue manipular o tempo, né? Você não consegue comprar mais tempo. Você não consegue ali na esquina ali falar assim, pô, me vê mais 10 anos aí. Não consegue, entendeu? Então eu acredito que o tempo hoje é algo, cara, muito precioso aí para todo mundo. E porque a gente trouxe essa aula, gente, olha, por incrível que pareça, a gente roda pesquisa no Instagram, a gente roda pesquisa quando o pessoal vai se inscrever para as nossas aulas, vai se inscrever para a Quinta Milionária, e a gente trouxe essa aula justamente por quê? Porque tem muito sorveteiro seguindo as mesmas decisões erradas que a gente. Tipo, sorveteiro com 3 meses de sorveteria, sorveteiro com 6 meses, 1 ano, 3 anos, 5 anos de sorveteria, cometendo os mesmos erros que a gente cometeu lá atrás, né, irmão? Exatamente. A pessoa não consegue, pô, talvez a pessoa já está aí há 1 ano, 3 anos, até talvez, cara, 5 anos, e não chegou em 30 mil por mês ainda, entendeu? Com a sorveteria. Então, e a gente, igual a Dalila comentou, a gente sabe disso por quê? Porque a gente roda pesquisa, então a gente sabe quanto realmente o pessoal fatura, entendeu? E E então, essas, e essas pesquisas que a gente roda é no Brasil inteiro, é a nível Brasil. A gente vê pessoal de todos os lugares, tipo, cometendo os erros que a gente cometeu lá atrás. Por isso que a gente trouxe essa aula aqui para vocês hoje. Bom, o pessoal está entrando. Sejam bem-vindos, pessoal. Sejam bem-vindos, estamos sorveteiros. permitindo o pessoal entrar aqui. E é realmente assim, no caso, pô, se você tivesse hoje, por exemplo, 25 mil reais para investir na sorveteria, o que você faria? O que você faria primeiro, né, na sorveteria? Manda para a gente no chat aqui, para a gente poder entender um pouco sobre o que vocês fariam. Se você tivesse hoje 25 mil reais para investir na sorveteria, o que você ia fazer primeiro? Conta aqui no chat pra gente. Conta no chat para a gente. A gente quer saber de você agora. O que você faria, pô, se tivesse 25 mil reais ali, né, para poder investir na sorveteria? Michele, conta aí. Michele, Luiz, Fernanda, Aline, A Sandra falou que ia comprar um balcão de guloseimas. balcão de guloseimas. Esse balcão ia ser turbinado, hein, Sandra? Esse balcão ia ser turbinado, com certeza. Fala, manda aí. Ah, ia ser top, que eu tô doidinha pra esse balcão. Só que, por enquanto, não dá. O Luiz. Aí, olha, Luiz, comprar mentoria. E aí sim, Luiz, ó, esse é um passo importantíssimo. Com certeza. O que vocês fariam se vocês tivessem 25 mil em mãos hoje na sorveteria de vocês? O que vocês fariam na sorveteria, né? Ó, o pessoal falou que Isso. compra o balcão de guloseimas. O Luiz ali falou que comprar uma mentoria. Bom demais, um passo importantíssimo isso aí que o Luiz falou agora. E assim, e por que a gente perguntou isso? Porque quando a gente pergunta isso, tanto no Instagram, quando a gente Nas abre. pesquisas, né? Exatamente, ó, a Virgínia colocou máquina para produzir. A Emily colocou trocar a picoleteira por uma maior e colocar um luminoso na fachada e melhorar por dentro, colocar aqueles bancos estofados, entendi. Então, no caso ali, reformas também, maquinários, reformas, né? Máquina para produzir. Legal, a reforma da loja, a Sandra colocou. Investiria na mentoria de você. Parecida também, um passo importantíssimo aí, Parecida. Massa demais. Investir em um freezer para ter mais opção de açaí zero. Investir em marketing. Legal demais. A gente viu aqui que, pô, várias pessoas também colocaram em relação à reforma, né? E Reforma da sorveteria. 90% dos sorveteiros, nas pesquisas, eles colocam reforma. Que ia reformar a sorveteria. Por quê? Parece meio óbvio, né? Por exemplo, pô, se eu vou reformar, vou trazer mais clientes para a sorveteria, né? Vou Chamar trazer... atenção. Exatamente, na sorveteria. E o fato é que reforma é bom, com toda certeza. Reforma é bom e traz um retorno financeiro ali. Da sorveteria, né? Com toda certeza. Mas reforma, ela só vai funcionar se você sabe o que você está fazendo ali. Que tipo de reforma que você está fazendo. E se caso você ainda não fatura nem 30 mil no mês, definitivamente você não vai saber fazer uma reforma eficiente na sua sorveteria. Funciona, Exatamente. verdade. Porque, talvez não sabe como reformar para poder vender mais, entendeu, na sorveteria.
Porque não basta só a sorveteria ser bonita, entendeu? Isso. Não basta só a sorveteria ser bonita. Eu conheço sorveteiros que, tanto é do perfil, e que tem uma sorveteria muito bonita, chamativa. Por isso que eu falo, tipo, como que eu falei, amor? Ai, meu Deus, o documento lá? Esqueci. Nossa, não lembro. Ai, do Reels que eu falei. Ah, tamanho não é documento, Tamanho gente. é documento. Aí, Tamanho não é documento, porque eu vi muitas sorveterias grande, chamativa, linda, com fachada muito bonita. É uma coisa assim que ser totalmente instagramável, só que não vende 30 mil por mês. Exatamente. Olha, eu vou falar um negócio aqui. Eu conheço algumas sorveterias dessas, pessoal, que o pessoal investe mais de 350 mil reais na sorveteria e a sorveteria não fatura 30 mil reais no mês, entendeu? Não fatura 30 mil reais no mês. Então, isso não é tudo, literalmente, né? Reforma não é tudo, né? Não basta só ser bonita. Você tem que exatamente, saber. Para quem que você está vendendo. Exatamente. Porque às vezes você faz uma reforma linda, tipo, acha que vai chamar atenção, mas você não conhece o seu público. E talvez até chama atenção, só que dependendo do lugar que você estiver, chama atenção de um lado negativo, entendeu? Dependendo do lado do que você tem. Porque assim, a primeira coisa, na verdade, é conhecer o público, né? Se a pessoa não conhece o público que você está nessa região, cara, talvez você pode fazer uma reforma que vai, ao invés de atrair esse público, vai afastar esse público mais ainda. Talvez você investe até em receitas na sorveteria, receitas diferenciadas. Vou fazer um sorvete zero, vou fazer um gelato na minha sorveteria. Se eu melhorar o sorvete, as coisas vão caminhar. Vou ter um bom retorno na sorveteria. De certo é que, se você não conhece o público para quem você está vendendo, não adianta você fazer a reforma mais linda na sua sorveteria, ter o melhor sorvete, se você não está num lugar estratégico. Depois a gente vai explicar mais para baixo aqui como vocês vão poder ver isso. É isso aí. E também, né, amor, outra coisa, né? Você, às vezes, quer investir e não tem o financeiro, o né? Controle financeiro da sua sorveteria. Nem o planejamento também, né? De quanto pode investir nessa reforma, entendeu? Aí você acaba cometendo um grande erro, que é você tira do caixa da sorveteria para fazer esse investimento, você não tem estratégia nenhuma para tirar, né, esse dinheiro, a gente fala que a gente sufoca, né? Sufoca ali o faturamento, retira grande parte do lucro da sorveteria ou grande parte do faturamento da sua sorveteria para investir numa reforma que talvez você sequer nem saiba que vai ter retorno dentro da sorveteria. E acaba cometendo um grande erro, que daí atrasa as contas, boletos que vêm se você não tem condições de pagar, Exatamente. Outras coisas que você talvez precisaria primeiro ter na sorveteria, você acaba deixando, né, de lado e investindo num negócio que não vai ter retorno nenhum. Né? Exatamente. E daí, talvez não tem caixa para poder esperar dar esse retorno. Faz uma reforma, gasta lá uma cacetada, e daí não tem caixa para manter até esperar dar esse retorno na sorveteria, entendeu? E outra coisa também, né, Angel, que talvez faz uma reforma bonita, chamativa, só que daí ninguém sabe que você existe. Você faz igual a moça colocou aqui, a sorveteira, fazer uma fachada bonita, mas talvez tem estratégia para divulgar essa fachada? Você sabe realmente atrair mais clientes? Bancos confortáveis, sim. Mas como que eu vou mostrar para o meu cliente se é confortável mesmo? Como ele vai ter acesso a essa informação mesmo sem antes vir para a minha sorveteria? Então, entra estratégia aí também. Você tem que saber divulgar essa reforma. Você tem que usar essa reforma ao seu favor dentro da sua sorveteria. Não é só reformar, não é só deixar bonita a loja. Você tem que chegar também essa informação até o cliente. E, às vezes, essa informação, essa estratégia para você vender, às vezes fica falha, às vezes você não tem, entendeu? E esse é um erro muito grande, né, amor? Exatamente. Pega, por favor, o controle para mim. Um erro muito grande é a pessoa fazer reforma e não saber divulgar essa reforma, entendeu? Você não sabe divulgar, você não sabe fazer um marketing legal para essa reforma. Automaticamente você não vai trazer um retorno bom para a sorveteria, entendeu? Então, isso aí é muito importante você saber disso, porque se você não quer ter injeção de caixa rápido, você precisa fazer outra estratégia na sorveteria, né? Se você quer ter uma injeção de caixa rápido na sua sorveteria, você precisa talvez partir para outras estratégias, né? E às vezes o sorveteiro que fatura 30 mil no mês, às vezes eles ficam se comparando com outros que estão com a sorveteria linda, que estão chamando a atenção, só que eles esquecem que às vezes até 30 mil por mês é o modo sobrevivência. Então você tem que se preocupar com outras coisas. Não gastar todo o dinheiro que está entrando desembestado aí, sem saber se vai ter um retorno
reformando a sorveteria ou não. O fato é que não adianta ter uma sorveteria bonita, sorveteria linda, confortável, uma fachada bonita, se talvez a pessoa não tem uma estratégia de divulgação por trás disso, entendeu? Então, pô, não saber as ações para pagar essa reforma pode te custar muito mais caro do que a reforma em si. Pode te custar a sorveteria toda, entendeu? Então, isso aí é uma coisa muito importante. Beleza, então essa maneira que a gente comentou é uma maneira errada, digamos assim, de investir o dinheiro. Mas qual realmente, então, que é uma maneira certa? Qual que é o jeito certo de fazer isso, então? Então, tipo assim, como você vai fazer, igual talvez pro Eggs, né? Que, pô, em menos de 3 meses saiu de 10 para 30 mil de faturamento na sorveteria. Como que você pode fazer igual ela, que ter esse resultado? O primeiro passo é usar o termômetro do ponto. Quem que conhece o termômetro do ponto? Manda pra gente aí. Porque esse é o primeiro passo. E, assim, muita gente pode subestimar esse passo, entendeu? Mas esse é um passo muito importante. Muito, muito importante mesmo, porque o ponto, não sei se vocês sabiam, mas o ponto tem uma temperatura, né, Isso Dani? mesmo, tem uma temperatura ideal e ela é dada em graus. Em graus, seu ponto é dado em graus. Vários estudos que a gente fez, a gente desenvolveu essa ferramenta e é certeira. Certeira. Por quê? Tem um ponto frio, o ponto morno e o ponto quente, né, mano? Exatamente. E para começar, não, o que que é o termômetro ponto? O termômetro ponto é uma ferramenta que eu e a Dalila a gente criou, porque, ó, literalmente, muitos anos na sorveteria, errando, né, acertando, corrigindo e acertando, né? E até a gente, pô, aprendeu a avaliar o ponto, no caso, o potencial de crescimento da sorveteria. Qual que é o real potencial de crescimento? Será que tem capacidade de ser uma sorveteria que fatura 30 mil? Será que tem capacidade de ser uma sorveteria que fatura 50, 100 mil ou até 1 milhão no ano? Entendeu? Então a gente consegue saber através do termômetro do ponto, que é uma ferramenta muito, muito importante, entendeu? E por que a gente fala que é tão importante? Porque às vezes você vai abrir sua sorveteria, investir o dinheiro, ou você já tem sua sorveteria aí, não tem um direcionamento. Você não consegue saber se está seguindo o caminho certo. Ah, eu vou abrir minha sorveteria. Mas e daí? Meu ponto vai ser bom? Vai ser realmente um ponto que vai fazer eu vender mais? E às vezes, por isso que é tão importante você aplicar a ferramenta termômetro do ponto. Por quê? Exatamente. É mais a decisão assertiva, né, amor? De ter Exatamente. ali... Você não vai perder tempo, né? Você não perde tempo e nem dinheiro, talvez com reforma, comprando equipamento para sorveteria, fazendo outras coisas aí que talvez você ache que vai dar retorno, mas não dá retorno, entendeu? Então, você literalmente não vai nem perder tempo e nem dinheiro, você aplicando o termômetro do ponto. Porque às vezes, né, vai investir, vou investir 30 mil ali na fachada da minha sorveteria. Ah, mas isso vai dar retorno para mim? E eu estou no lugar certo? Porque talvez se eu mudar de rua, o negócio desanda a vender mais. Então, às vezes, eu fico quietinha aqui no meu canto e vou ali planejar uma reforma no outro ponto que eu tenho certeza que vai vender mais. É isso aí. A A Fernanda colocou que o ponto dela deu 56 graus, ó. Muito bom. A partir de 50 já é, ó, bom demais, entendeu? E, na verdade, deixa eu até colocar aqui para vocês, para quem ainda não sabe, né? Para quem ainda não sabe, como que funciona o termômetro do ponto. Para começar, a gente precisa avaliar 4 áreas fundamentais, né, Dali? 4 áreas fundamentais, que é, no caso aqui, a região, é a sua região, para ver se vai realmente comportar uma sorveteria ali. O público, para ver, pô, qual que é o meu público dessa sorveteria? Uma vez que você sabe isso, você já sabe, cara, mais da metade do caminho, entendeu? A concorrência também, a concorrência e a estrutura em si, a estrutura da sorveteria. Então, são essas 4 áreas. Deixa eu aceitar o pessoal aqui que está pedindo para entrar. A sorveteira está animada hoje. São essas 4 áreas. Pessoal, inclusive, só dando um adendo aqui, depois vocês põem no chat para gente qual horário vocês acham melhor para fazer a Quinta Milionária? Às 7 horas da noite ou às 10 horas da noite? Põe pra gente depois no chat, tá bom? A gente está curioso para saber, gente. Porque talvez ainda tenha algum sorveteiro que está trabalhando, alguma coisa parecida. Depois das 10, talvez seja um pouco melhor para a pessoa assistir as aulas, né, Dali? Isso. Então, talvez seja um pouco melhor. Então, voltando aqui, pode colocar no chat ali, depois a gente vai ler certinho, beleza? Então, voltando aqui, o que acontece? São essas 4 áreas aí que você vai avaliar, né, Dalila? Na sua região, na sua cidade, no seu ponto, entendeu? E por que é tão importante? Porque é aqui que você vai descobrir se realmente a sua sorveteria tem o potencial de venda. É aqui que você vai analisar a região, o público. Por quê? Porque a região.
Já a gente vai mostrar para vocês por que tem que analisar a região. O público, igual eu comentei, não adianta você investir em fachada bonita, reforma atraente, conforto para o seu cliente, se você não sabe para quem você está reformando, para quem você está vendendo. Você não sabe, que cor que eu pinto? Mas eu não sei o meu cliente, o que ele busca na minha sorveteria. Então fica muito mais difícil de fazer reforma, fazer receita diferente na sorveteria, trazer novidades para a sorveteria, até em máquina influencia. Porque se você não sabe o público que você está vendendo, às vezes você não vai saber nem fabricar o sorvete que ele quer comprar. E a concorrência, por que é tão importante? Porque é aqui que você avalia. Tem muitas franquias chegando aí, rebentando com tudo os sorveteiros menores, os sorveteiros que está há pouco tempo, ou até sorveteiro grande. Tem muito sorveteiro que está perdendo tudo. Por quê? Porque ele não sabe fazer uma boa análise da concorrência. Igual a gente fala, conhecer os pontos fortes da concorrência fracos da concorrência é muito fácil. Mas e os pontos fortes? Você saber sobressair de uma franquia que está estabilizada, com um bom faturamento, e você está começando. Então, é mais difícil. Por isso que essa ferramenta é tão eficiente. E na parte da estrutura, né, João? Exatamente. A estrutura, ela vai unir meio que com o público e é uma coisa ligando a outra, entendeu? É uma coisa ligando a outra. Por quê? Um exemplo. Se você vai lá, faz uma mega estrutura da sorveteria, uma estrutura top da sorveteria. Cara, eu quero montar uma sorveteria, tipo assim, uma sorveteria top da galáxia, uma sorveteria elite. Só que dependendo da região que você tá, não comporta. O público que tem naquela região não comporta. Igual a gente comentou aqui. Cara, sorveteria, que a pessoa investiu mais de 300 mil reais na sorveteria, colocou aquele fachadona top, ficou a coisa mais linda. Só que a região que ele tá não comporta aquela sorveteria. O pessoal passa, o público passa na frente, olha aquela sorveteria e fala, Deus o livre, eu não vou entrar nesse trem, não, deve ser caro pra caramba. Caro pra caramba. Entendeu? E não é, e talvez nem é, entendeu? Então, realmente, por isso que tem que tomar muito cuidado com isso, entendeu? A região, na verdade, o primeiro passo, né, Danilo? Em região, isso aqui é o essencial, é muito importante, né? A gente vai até mostrar aqui para vocês um Reels, e eu quero o comentário de vocês aqui, sejam sinceros para mim. Seja sincero aqui, né, amor? Exatamente. Pode colocar lá. Deixa eu só deixar no modo avião aqui, que tá vindo as mensagenzinhas aqui. Pronto. Ó, ouvem esse Reels aqui. Prestem atenção nesse Reels aqui. Abra uma papelaria. Em frente a uma escola. Uma floricultura. Em frente a um cemitério. Uma copiadora. Ao lado de um cartório. Uma lanchonete. Em frente a um laboratório de exames médicos. Uma loja de roupas fitness. Em frente a uma academia. Uma pizzaria. Em frente a uma igreja. Uma farmácia. Em frente a um hospital. Deixe nos comentários mais sugestões. E o que vocês acham? A sorveteria. A sorveteria tem que estar perto do quê? Manda pra gente aqui no chat. Agora eu tô curiosa para saber. Coloca aqui pra gente. A sorveteria tem que estar perto do quê? Manda pra gente aí. Se a floricultura é perto do cemitério, Se a farmácia é perto do posto de saúde, e a sorveteria? Coloca aqui no chat. Perto do que uma sorveteria tem que estar? Escola, praça, mercado, praça. E mais? Manda pra gente aí. Ó, escola, mercado, excelente. E agora, então, e agora eu quero deixar outra pergunta para vocês. Tudo bem, sorveteria perto de escola, isso aí, perto de praça, mercado. Agora, perto do que não pode ter uma sorveteria, que pode acabar com o seu faturamento? Coloca aqui pra gente, que a gente também quer saber. Exatamente. Manda pra gente aí. Se vocês sabem, perto do que não é bom ter sorveteria. Vamos conversar agora. Vamos lá, ver se o pessoal colocou bar. De uma confeitaria? De bar. Cemitério. Meu Deus, Sandra. Realmente eu acho que não é bom, não. Restaurante, lanchonete, tal, bar, cemitério. Vamos ver. Ó, a Michelle colocou, é difícil, eu estou numa praça, em volta de mim tem 3 escolas, mas sou apenas um trader. Então, para ela ali, em relação a ser praça, também tá difícil, né? Em relação a ela. Igual a gente fala, né, gente? Conhecer a região sua, a gente fala muito isso, que não é fórmula mágica. Você tem que ter uma análise para entender onde colocar a sua sorveteria. Igual a Michelle colocou, estou numa praça, mas não consigo vender mais. Entendeu? Às vezes, não é só isso. Às vezes você pode estar em frente à escola, em frente um mercado, ou até na praça, igual a Michelle colocou, e não consegue ter um bom resultado. Por quê? Porque tem muitas coisas também por trás disso, né, amor? E você entender, analisar a região que você está, muda muito, muito região, mesmo. O primeiro passo é muito importante, que é a região. O segundo passo é o público. Saber para quem você vai vender te ajuda a tomar decisões assertivas na sorveteria. Marca isso aí, ó.
Saber para quem você vai vender te ajuda muito na sorveteria. Muito mesmo, entendeu? Então, pô, inclusive, a gente conhece muito bem os nossos públicos hoje. Porque a gente tem mais de um público hoje, né? Faz mais de 10 anos que a gente está aqui na sorveteria. É lógico que o que predomina na nossa região, né, galera, são as Isso, crianças, né? São as isso. crianças. Mas a gente também tem várias empresas perto aqui. E uma coisa que, por exemplo, chega no horário que o pessoal sai do trabalho, ou sai da escola, né? Os alunos saem da escola, os professores, o pessoal quer ir embora para casa rápido, né? E nisso, a gente pensou, pô, então a gente precisa ter algo tipo, Prático. rápido e prático para eles. Estilo meio que drive-thru, entendeu? A pessoa só chega, pega, paga, vai embora, entendeu? E foi assim que a gente, pô, colocou ali, com estratégia, lógico, uma geladeira de copo de açaí montado já, entendeu? E isso Pro pessoal. fez vender muito. Por quê? Porque a gente conhece o público que a gente está vendendo. E a gente deixou, só uma adendo, a gente deixou esse freezer expositor, é uma geladeira expositora de copo de açaí, a gente deixou na porta da sorveteria, entendeu? Para a pessoa ver e já chegar ali e pegar, cara, vende demais, 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 hein? E por isso que é tão importante você conhecer para quem você vende. Uma vez que você sabe para quem você vende, você consegue desenvolver estratégia mais assertiva. Ah, eu vou fazer o quê? Vou fazer torta na sorveteria, vou fazer isso para atrair mais clientes. Porque às vezes você está vendendo para um público que não tem condições de pagar. Ou às vezes você vende para um público que tem muito mais dinheiro do que você está cobrando. Então, por isso é tão importante você ter essa análise de público. A gente tem uma aluna nossa, a gente trouxe até um vídeo aqui para vocês verem. Ela abriu uma sorveteria em um bairro pequeno, 1.500 famílias, um bairro simples. E, ó, se vocês verem, é aquelas casinhas da Coab, mano? Isso, quando a gente fala bairro, talvez você pode entender que é um bairro dentro, mas não é dentro da cidade, não. É um bairro longe da cidade, é como se fosse um distrito, entendeu? É como se fosse um distrito, é longe da cidade. 1.500 famílias, né, David? Isso. 1.500 famílias tem nesse bairro. E ela vendeu, pô, nos 2 primeiros dias de sorveteria, de inauguração, a gente passou algumas estratégias para ela e ela vendeu R$7.000 nos 2 primeiros dias, né? Na sorveteria. Por quê, pessoal? Porque ela sabe para quem que ela está vendendo. Então, por isso que é tão importante você ter essa análise de público. Ah, mas eu vou nem abrir minha sorveteria. Tem que fazer? Sim, tem que fazer. É mais importante ainda. Ah, eu já tenho minha sorveteria. Preciso fazer? Sim, preciso fazer. Ah, mas eu já faturo mais de 30 mil. Preciso fazer? Precisa. Porque você precisa saber para quem você está vendendo. Por isso que a gente demorou tanto tempo conseguir aumentar o nosso faturamento, porque a gente não tinha ideia para quem a gente estava vendendo. Exatamente. Inclusive, a gente trouxe até um vídeo aqui da Sueli para mostrar para vocês, ó. Um vídeo dela falando com a boca dela mesmo, quanto ela faturou ali na sorveteria dela, na inauguração. Deixa eu colocar o vídeo dela aqui para vocês verem. Um pouquinho, pessoal, Sueli, como que foi a inauguração? Superou as expectativas, porque a gente inaugurou a sorveteria num bairro distante da cidade, né? Tem uma população vulnerável, vamos assim dizer, né? Que a gente pensa assim, que olhando assim de fora, nossa, acho que eles vão ter dinheiro para comprar o sorvete da gente, né? E só ficou eu e meu esposo ali, né, na sorveteria, só que começou a chegar muita gente e muita criança mesmo. E chegou um determinado momento que eu falei, e agora? A gente não tá dando conta de atender esse pessoal. Porque era muita gente que tava indo, muita gente mesmo. E quando a gente foi fechar o caixa, a gente ficou, nossa, é sério que eu tô vendo isso? Sim, você pode falar esse valor pro pessoal aí? Foda, chegou a cerca de R$3.000. Primeiro dia. Primeiro dia. R$3.000 no primeiro dia de abertura. E no segundo? No segundo, deu quase um pouco mais. Se não me engano, foi 4 e pouco. E no caso, ó, de vocês aí, já R$3.000 no primeiro dia. No segundo dia, mais de 4. Então, quer dizer que em 2 dias, em um final de semana, foi mais de R$7.000. Mais de Sim, R$7.000. e querendo ou não, num bairro onde ninguém dava nada, né? Uma sorveteria Isso aí, num bairro onde ninguém dava nada, uma sorveteria de bairro. E, igual ela falou, uma população que, cara, talvez você olhando aquela população, você pensa, não, eles não vão comprar sorvete, entendeu? Não vai ter dinheiro. Se eu vender por colher 50 centavos, eu não vou vender. Mas ela vendeu, e não vendeu barato não, viu? Pode-se dizer que Exatamente. ela vendeu muito bem. Está vendendo muito Exatamente, bem o sorvete vendendo dela num preço bom. Então, às vezes, é muito contraintuitivo. E né, se a mano? gente for fazer uma conta aí, pô, R$7.000 no primeiro final de semana que ela fez. Se a gente for colocar que ela vai abrir somente final de semana, só sábado e domingo, isso já dá R$28.000 no mês já. R$28.000 no mês, ela abrindo só sábado e domingo. Já deu 30 mil. Num bairro com 1.500 famílias, entendeu? Detalhe, primeiro final de semana de abertura. Por quê? Exatamente. Porque conhece o público, sabe para quem está vendendo. E aí eu vou falar para vocês, a sorveteria dela não é de fachada bonita, não. Não é sorveteria mega estruturada, não. Ela começou com 3 freezer, 4 joguinhos de mesa e nem geladeira de bebida ela tinha, né, amor? Deixava a geladeira, as bebidinhas expostas ali, quente mesmo, e o pessoal via que tinha e pegava, ela ia lá na geladeira que ela guardava fruta e ia entregando para o cliente. Então, não é uma mega estrutura que vai fazer você vender mais. É conhecer. É conhecer
como fazer? É conhecer seu público, conhecer a estrutura em questão do ponto ali da sua sorveteria. E o outro passo, no caso, é a estrutura, né? E a estrutura, digamos assim, que é o 80-20, o que dá mais retorno em vendas na sua sorveteria. Porque, pô, não é só ser bonito, não é fazer uma reforma só para ser bonito, não. Tem muitos outros pontos que precisam ser analisados nisso, entendeu? Muitos outros pontos. E a gente tem também, no caso aqui, o quarto passo, que é a concorrência. A concorrência, igual a Adelaide comentou. Conhecer os pontos fracos da concorrência, isso aí não é tão difícil assim. Agora, conhecer os pontos fortes da concorrência e saber como que você vai se sobressair desses pontos fortes, aí já é outra conversa, entendeu? E no termômetro do ponto, ele mostra isso para você. Como que você vai sobressair dessa concorrência, entendeu? Então, pô, o termômetro do ponto, literalmente, ele vai te direcionar e orientar ali, no caso, das suas decisões da sorveteria, entendeu? Então, não tem nada mais lucrativo do que você tomar a decisão certa para a sua sorveteria. Não tem nada mais lucrativo do que você tomar a decisão certa. Você pode gastar, talvez, cara, 100 mil reais da sua sorveteria em reforma, que talvez pode não trazer resultado, entendeu? Se você não estiver no lugar certo. Por isso é tão importante você ter uma ferramenta dessa para te ajudar, te auxiliar, né, amor? Exatamente. E é por isso que, pô, o termômetro do ponto vai fazer você alcançar os tão sonhados aí 30 mil, né? A primeira meta, a grande meta, digamos assim, os primeiros 30 mil reais na sua sorveteria, né? E quando a gente fala disso, né? Ah, vou cansar, não sei o que, será que é história para boi dormir, igual a gente fala. Mas não é, pessoal, é a mesma ferramenta que a Egres, né, aplicou na sorveteria dela. Quando a gente falou, é uma ferramenta muito simples, mas que dá um baita resultado. Deixa eu contar um pouquinho para vocês. Depois a gente vai colocar o vídeo da Egres também para vocês verem. A Egres, ela estava numa sorveteria, num determinado lugar, que ela trabalhava todo dia, de cedo até a noite, só que não conseguia passar dos 10 mil de faturamento na sorveteria. Ela estava no famoso modo sobrevivência na sorveteria. Ela só estava trabalhando para sobreviver, não estava sobrando para mais nada, entendeu? Só para sobreviver. E por quê, pessoal? Ela trabalhava tanto e não tinha o retorno esperado dentro da sorveteria. Porque quanto mais ela se esforçava, menos retorno ela via. Porque o ponto dela não estava ajudando, gente. E quando a gente aplicou a ferramenta, que ela falou, putz, meu ponto, acho que o ponto dela deu 17 graus, gente. O mínimo 14 é 14 graus. 14 graus. O mínimo é 50 graus que tem que estar. Vocês pensam para vocês ver o tanto abaixo que estava. E não adianta o que ela faria, né? Que não ia ter um retorno bom, né, mano? Exatamente. A gente vai até colocar aqui, ó, um vídeo da Egres falando sobre isso aí, ó, para vocês darem uma olhada aqui. Ela mesma falando sobre que ela saiu do modo sobrevivência da sorveteria dela. Deixa eu voltar. Abram a Mas o pulo do gato. Parece que deu. Opa, parece que deu. Mas o pulo do gato mesmo foi quando a gente usou a ferramenta que eles disponibilizaram para nós, que foi o termômetro do ponto. Ele é uma ferramenta muito boa, que ele identifica vários fatores que podem atrapalhar a sua venda na sorveteria. A gente imaginava que poderia ser, tipo, a concorrência mesmo, outra sorveteria próxima poderia atrapalhar, mas não, a gente acabou identificando que era outro tipo de comércio que realmente atrapalhava as nossas vendas, aumentar o nosso faturamento. No que a gente estava, tinha dado 12 graus, no caso é um ponto frio, que é um ponto ruim, né? Ou a gente muda de ponto, aqui na cidade mesmo, ou a gente vai fechar a sorveteria. A gente aplicou o termômetro do ponto no ponto que a gente escolheu, né? E a gente viu que o ponto era muito melhor do que aquele que a gente estava. Bateu 40 graus, ou seja, é um ponto quente, um ponto melhor para a gente abrir a sorveteria. Aí, com uma semana depois que a gente mudou, a gente já percebeu que realmente fez muita diferença. O faturamento foi melhor, né? E com isso a gente percebeu que realmente essa ferramenta é muito eficaz. Perguntas no chat. Vamos ver se alguém tem uma pergunta. Eu acho que ainda não. Que é isso aí que eu falo, pessoal. Essa ferramenta é muito boa. Exatamente. Muito boa. E eles, pô, conseguiram ali, no caso, sair do modo de sobrevivência, né? Pô, tem um outro vídeo que a Egres fala que eles conseguiram pagar metade das contas que eles tinham, que eles acharam que ia demorar mais de ano para eles conseguir pagar, né? Então, pô, realmente isso aí faz muita diferença, entendeu? Muita diferença mesmo. E às vezes você tá aí, né? Igual a Egres, né? Trabalhando dia e noite, não vê resultado. Se esforça pra caramba, eu vejo muitos sorveteiros mandando mensagem lá no direct pra gente, eu faço tudo certo, por que não vai? Por que não dá retorno? Porque eu trabalho tanto na sorveteria, eu não consigo aumentar o faturamento. Por que eu invisto em marketing na minha sorveteria, mas eu não tenho, não escalo, o negócio não vai, parece que tá enroscado. Porque às vezes o seu ponto não tá ajudando. No caso da Eggs aqui, eles tiveram que sair do ponto que eles estavam. Eles estavam há mais de 3 anos no ponto deles, e quando eles aplicaram a ferramenta que deu 14 graus, aí a gente falou, não dá. E eles já tinham vontade de montar em outro lugar, sabe? Eles iam montar na mesma cidade, procurar o ponto, mas é aquilo. No modo sobrevivência, investir em um ponto sem ter certeza
A pessoa fica travada. E ela queria mudar ali perto dos bairros e tal. Daí a gente foi, até que surgiu uma oportunidade deles montar a sorveteria em outra cidade. Aí o que eles fizeram? Eles aplicaram a ferramenta antes de montar a sorveteria e foram mais certeiras, né? Deu 47 graus, né, amor? Se eu não Isso me engano, aí, 47 exatamente. graus o ponto. E foi aí que então eles mudou esse resultado da água para o vinho. E às vezes você está aí na sua sorveteria com um faturamento enroscado, muitos anos, e não sabe por que não está indo. Às vezes o Exatamente. problema está no seu ponto. E não adianta que você faça aí na sorveteria, que se você estiver no lugar errado, você não vai conseguir alcançar um bom faturamento. Você não vai conseguir nem os 30 mil por mês. Por quê? Porque o lugar não está te ajudando. Às Exatamente. vezes, com pouco tempo, você consegue, né, mudar a realidade da sua sorveteria, né? É isso aí, assim, talvez você que já tem a sua sorveteria, já tem o seu ponto, já construiu, talvez é seu próprio, e talvez você aplique, um exemplo, a ferramenta, e não dá talvez uma temperatura tão boa assim, mas não é o fim da história aí. A ferramenta te dá estratégias para você vender mais no lugar que também você já está, entendeu? Então, se você, no caso, já tem um ponto seu, próprio seu, você pode, com toda certeza, aplicar a ferramenta, mas no intuito de estratégias de venda para essa região, para esse público, para esse ponto seu, entendeu? E no caso, se você tem um ponto que não é seu, é alugado, e o ponto não deu tão bom assim, não quer dizer que você já vai ter que pegar e já ir sair vendendo tudo, na não. loucura. Exatamente, e mudar de ponto. Não, é com planejamento, entendeu? Com planejamento que faz isso. Tudo um passinho de cada vez, entendeu? E assim, o termômetro do ponto, ele é só uma das ferramentas que você tem dentro do nosso treinamento sobre sorveteria descomplicada, entendeu? Ela é somente uma das ferramentas. Lá a gente tem muito mais ferramentas, entendeu? Que está dentro do nosso treinamento sorveteria descomplicada. E, na verdade, pô, o que é, né, o treinamento sorveteria descomplicada? É o nosso curso para donos e futuros donos de sorveteria que quer sair do modo de sobrevivência e alcançar um faturamento ali de pelo menos 30 mil reais com a sorveteria. Né, com a sorveteria. Então, no treinamento, você vai muito além só do termômetro do ponto, né, Dalila? Muito além disso, né? Vai aprender, né, precificar corretamente seus produtos, porque não adianta nada você vender bem, né, se você está vendendo com preço errado. Exatamente. E às vezes, é igual a gente sempre fala, né, às vezes pequenas mudanças na sua sorveteria, você já consegue alcançar os 30 mil, porque você, às vezes, está aí na sua sorveteria e não sabe precificar de forma correta. Às vezes, só reajustando da forma correta, já consegue vender muito mais. E outra também, né, controlar as finanças da sua sorveteria, né? Porque mais que vender é você ter estratégia para controlar esse dinheiro. Porque por mais que às vezes seja pouco o dinheiro que entra, mas você tem que saber administrar esse dinheiro. Porque às vezes você vai ficar o mês inteiro ali para pagar a conta e não consegue saber lidar com a situação, né? Exatamente. Além disso, a gente tem ferramentas também. A gente tem planilhas, tabelas, checklists, passos a passo de processo também, modelos prontos de documentos e comunicações para você usar dentro da sua sorveteria. E quando a gente fala de modelos prontos, de documentos e tudo mais, talvez pode não ter tanta importância. Ah, documento, modelo, comunicação, isso não tem tanta importância. Só que quando você sabe o que é isso, um exemplo do regulamento interno, que eu sempre gosto de trazer esse exemplo, é um documento com comunicação lá dentro. O regulamento interno é um documento onde você passa para os funcionários as ordens da sorveteria, digamos assim, o que pode e o que não pode na sorveteria, a funcionária assina, reconhece firme, vai no cartório, tudo certinho. E depois que ela assinou esse documento, pronto, ela assina, está assinado. Ela não tem como depois colocar você na justiça falando que ela estava fazendo coisa que ela não devia fazer na sorveteria, ou se estava acontecendo coisas lá que ela não era avisada disso. Então, isso, só esse regulamento interno pode evitar que você tome um processo aí de, sei lá, 10, 20, 30, ou vai saber quantos mil reais nas costas, entendeu? Então, por isso que a gente fala que a gente tem ferramentas muito importantes, que, na verdade, muito mais do que isso. A gente tem plantões de dúvidas, que são aulas ao vivo, para você tirar dúvidas e garantir que você está aplicando tudo do jeito certo na sua sorveteria. A gente tem a comunidade Descomplicada, que é um espaço para compartilhar aprendizado e trocar experiência também, e evoluir junto com os outros donos de sorveteria. E também a gente tem a consultoria individual com a gente, que é um encontro exclusivo para poder analisar a sua sorveteria e ajustar estratégias e acelerar literalmente os seus resultados da sua sorveteria. Sim. E, qual que é, no caso, o valor do treinamento de sorveteria descomplicada? O pessoal está por uma pechincha de 12 vezes de R$ 154,82. Ou, se a pessoa preferir fazer à vista, R$ 1.497. Porém, tem uma parte boa aqui. A gente está com a oferta da Black Friday, entendeu? Para você que quer entrar hoje até meia-noite. A gente consegue fazer uma condição especial de
1.497 por apenas 997. Tem R$ 500 de desconto aqui. Ou, para fazer no cartão, no caso, 12 vezes de R$ 103. Sim. 12 vezes, assim, tudo isso que a gente falou, só o termômetro do ponto já vale muito mais do que isso. Só o termômetro do ponto. Já vale, assim, infinitamente mais do que R$ 100 por mês. Com toda certeza. Sem contar todas as outras coisas que vai ter lá dentro do treinamento de sorveteria complicado. Sem contar também que a gente tem a Operação Black. Então, quem garantir a vaga hoje, até meia-noite, vai receber gratuito aí a Operação Black Friday da sorveteria. O que é, né, Dalila? A Operação Black Friday da sorveteria. Vai ter todos os calendários de postagem aí do dia a dia que você vai ter que postar para fazer a divulgação da Black Friday de maneira correta, roteiros prontos de campanha, é só você pegar e gravar aí na sua sorveteria, e também modelos de promoção para você fazer aí na sua sorveteria. E um checklist de execução, que é o passo a passo para você montar uma Black Friday lucrativa, modelos prontos, né, amor? De Exatamente. post, é só adaptar aí e publicar nas suas redes sociais. E para quem não sabe o que é a Operação Black Friday, o dia, vai ser dia 28/11, é uma ação que a gente já está fazendo na nossa sorveteria. Se vocês pesquisarem Sorvebone Sorvete, vocês vão ver lá algumas postagens já da Black Friday, entendeu? Então, o que é isso? É um dia que vai ter uma ação de vendas com um valor um pouco menor, onde a gente está fazendo várias antecipações desse dia. É lógico, entra várias coisas aí no meio, entra o tráfego pago, entre outras coisas. Então, isso dá muito resultado, porque tem uma certa escassez de antecipação, entendeu? É um preço mais em conta. É no dia da Black Friday que automaticamente já é um dia que vende muito mais, entendeu? Então, você vai poder garantir tudo isso e mais esse bônus da Operação Black por apenas R$ 997 ou 12 vezes de R$ 103,11. Como eu falei, esse valor aí não paga nem o termômetro do ponto, entendeu? Que a gente mostrou nessa aula aqui para vocês. Por quê? Porque às vezes a pessoa vai abrir uma sorveteria, não sabe nem se o ponto vai vender ou não, às vezes está aí no ponto enroscado, não sabe como fazer para vender mais, e às vezes o problema está aí no seu ponto. Às vezes você aplicando, às vezes não, né? Se você aplicar essa ferramenta e ver a pontuação do seu ponto, você já vai conseguir saber se é um ponto bom ou não. Exatamente. Aí, se for um ponto fraco, vamos desenvolver estratégia para vender mais. Aplica ali, tem aula de tráfego pago dentro do treinamento, você vai aprender o passo a passo para fazer o tráfego pago dentro da sorveteria, modelos de conteúdo, estratégia de marketing offline para trabalhar dentro da sorveteria. Então, tem tudo ali que você precisa. Tem a ferramenta também. Deu ponto fraco, vamos aplicar as coisas. Deu um ponto bom, vamos explorar mais ainda, vamos turbinar as vendas, vamos aprender estratégia para vender mais. Então, tudo isso tem dentro do treinamento. Exatamente. Para quem quiser garantir a sua vaga aí hoje, com o desconto de R$ 500, né, 12 vezes de R$ 103,11, com o bônus da Black, é só clicar nesse link que eu deixei no chat aqui. Ou, se caso não conseguir clicar nesse link, se caso não der certo, só mandar uma mensagenzinha para a gente lá no Instagram, a gente consegue mandar também para você lá. E lembrando que hoje até meia-noite esse valor, beleza? E assim, igual eu falei, né? Só o termômetro do ponto já com toda certeza valeria esse investimento, entendeu? Na verdade, ele vale muito mais do que esse investimento. Então, sorte aí de quem vai estar adquirindo isso aqui hoje. Então, eu mandei aqui, ó, no chat, vou mandar mais uma vez aqui, ó. Só clicar no link desse e garantir a sua vaga. Isso, Garantir a sua vaga. Vamos para as perguntas. Alguém tem alguma pergunta sobre o treinamento de sorveteria descomplicado? Pode falar para a gente aqui. Sobre o termômetro do ponto também, né? Pode perguntar aqui para a gente. Exatamente. Agora a gente tem uns minutinhos aqui para responder vocês. Vou ver se tem pergunta no chat também. Deixa eu voltar aqui. Peraí. A Michelle colocou, estou há 3 anos aqui e tem gente que mora aqui e fala, nossa, eu não sabia que você ficava por aqui. Isso acontece muito, Michelle, muito mesmo, entendeu? Por isso que é muito importante as estratégias de alcançar mais clientes, entendeu? Na sorveteria. Eu acho que a Michelle, não sei se ela está aqui ainda, mas por isso que é muito importante estratégias para alcançar mais gente. Sempre estar divulgando, né? Tanto no marketing online, como no marketing offline também para sorveteria. Isso é muito importante. Muito Comentário importante ali, mesmo. como saber para quem estamos vendendo? Entre o termômetro do ponto também. Aqui você vai saber realmente para quem você vende. Exatamente. Vamos lá, deixa eu ver. A Sandra tinha perguntado. Também quero saber. Realmente, o termômetro é uma ferramenta muito importante, entendeu? É uma das ferramentas básicas ali, né, para você poder usar, entendeu? É como se fosse construir uma casa, entendeu? Se você não fizer uma base, um alicerce forte, cara, pode desmoronar, pode trincar a parede, pode literalmente desabar tudo, entendeu? Agora, se você tem um alicerce forte ali, você com toda certeza vai conseguir crescer ali com segurança, entendeu? A sua sorveteria. Então, ter uma base forte é muito importante e o termômetro é uma desses pilares, entendeu? Dessa base.
para poder usar aí na sorveteria, aplicar e ter um bom resultado. Pessoal, então é isso. A gente está muito contente de ter trazido para vocês aqui o termômetro do ponto. E Mostrar para se vocês, caso, né, como que funciona, né? exatamente. E se caso alguém tiver alguma dúvida sobre o treinamento de sorveteria descomplicada, pode mandar no nosso direct lá, tá bom? Pode mandar no nosso direct e pode fazer a sua pergunta, pode deixar lá a sua dúvida, que assim que possível a gente vai responder vocês. Lembrando que, no caso, esse bônus, essa promoção da Black Friday é hoje até a meia-noite, beleza? Esse valor de, deixa eu dar uma olhada aqui, para mim não errar, 12 vezes de R$ 103,11. É até hoje à meia-noite, pessoal, fechou? Então, muito boa noite a todos, muito boa noite. E, ó, quinta-feira que vem, a gente está aqui de volta com mais uma Quinta Milionária, pontualmente Isso aí. às 19 horas, pessoal. 19 horas. A gente nem viu, né, o pessoal ali comentando que o horário que ficava bom. Isso, exatamente. Depois a gente vai dar uma olhada aqui nos A gente vai comentários. dar uma olhada e vai rever essa parte, talvez, de mudar o horário ali. A gente vai dar uma olhadinha e vai falar para vocês. Fechou, pessoal? Muito boa noite a todos. Tchau, tchau. Até a próxima. Boa noite, sorveteiros e sorveteiras. Tchau, tchau.